Meditações de Marco Aurélio é um dos melhores livros escritos pela humanidade. E eu vou explicar o motivo nesse vídeo. Eu acabei de voltar do trabalho e eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque eu estava lendo umas passagens desse livro que eu marquei e que me fizeram pensar algumas coisas. Óbvio, são passagens que já são famosas e várias pessoas falam delas por aí, mas eu gostaria de dar a minha opinião um pouco sobre elas e do porquê que eu tive essa ideia. Só para contextualizar, caso você não saiba o que é estoicismo ou quem foi Marco Aurélio. Estoicismo foi uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga e que ela é basicamente a filosofia do seu pensamento, a filosofia de controlar o seu pensamento e de ter ações com base no seu pensamento. Eu pretendo futuramente fazer um guia completo de estoicismo, mas com base nesse vídeo sobre o que eu vou falar desse livro, já vai dar para entender um pouco. E Marco Aurélio foi um imperador romano, um dos 3 principais escritores estoicos, e ele escreveu esse livro. Acho que nem tinha definido o que era estoicismo na época, nem nada do tipo. Ele só foi lendo alguns livros de alguns autores que hoje também são pilares do estoicismo. E ele foi tirando algumas conclusões sobre a vida dele, sobre a grandiosidade, sobre o dever dele como ser humano, sobre pensamento, sofrimento, essas coisas que a gente meio que tem uma batalha interna com nós mesmos. E ele chegou nas conclusões e numas respostas atemporais sobre o que é ser homem, sobre atitude, sobre medo, sobre propósito. Eu vou falar um pouco sobre isso. Para contextualizar mais um pouco, esse livro aqui, ele, na verdade, é um compilado de livros. Ele chama Meditações porque são basicamente os pensamentos que o Marco Aurélio teve e escreveu. E ele fez vários livros que são como se fossem diários, só que em vez de contar o que acontece, ele conta o que ele pensa sobre as coisas. E aqui tem 12 livros. E bom, para começar eu vou falar um pouco sobre a ação. E sobre a ação tem uma parte aqui no livro 10 que ele escreve: não fale mais sobre como deveria ser um bom homem. Sê um. Não diga, não pense o que é ser um bom homem. Seja um. Outra passagem que eu gosto é uma que está no livro 2. Ela é assim: que cada ação, cada palavra, cada pensamento teu ocorram quando estiveres consciente de que teus dias podem ter fim a qualquer momento. Ou seja, ele nos conta um pouco sobre a gente parar de ficar idealizando sobre o que é ser um homem, sobre o que é ser uma boa pessoa, sobre o que a gente tem que fazer. Ele simplesmente fala: faça. E faça enquanto você ainda está vivo. Porque a partir do momento que você perde o presente, já era. Se você não começar a agir o mais rápido possível, você vai perder o pacing, você vai perder a vontade, você vai perder tudo. Eu gosto bastante de uma alegoria que as pessoas fazem sobre como é ser novo versus como é ser velho, e que nós jovens, nós temos o poder de agir, nós temos o nosso corpo, nós somos saudáveis, enquanto os velhos têm poder, sabedoria, dinheiro, coisas desse tipo. E a gente quer chegar no que o velho tem, a gente quer essa sabedoria, a gente quer o dinheiro, só que a gente não quer perder a nossa juventude, a gente não quer perder o nosso vigor. Então, a nossa arma é poder agir. A nossa arma enquanto pessoas que pensam, enquanto pessoas que vivem o momento, enquanto pessoas que vivem, enquanto pessoas que têm alma, que têm opiniões, que podem fazer as coisas, é fazer. Se você ficar parado, você não só não vai ser uma boa pessoa, você nunca vai conseguir imaginar o que é uma boa pessoa. Você não tem a menor capacidade de entender, porque você nunca colocou em prática algo que você realmente acredita. Outro detalhe, né, que diferencia bastante quem age e quem pensa são virtudes. Você pode ser uma pessoa virtuosa, você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa que ama no seu mundo ideal, na sua inércia, no seu pensamento. Mas quando você tem suas ações e você é um canalha, todo mundo vai te enxergar como um canalha. Você mesmo, no final do dia, vai ser um canalha. Mesmo que você ache que você é uma pessoa virtuosa. Se você só é um golpista, por exemplo, mas você acha que você deu um golpe com boas intenções, no final do dia o que importa é a sua ação. Entende? Então, o que impacta o mundo são ações. Pensamentos são a base para as ações, mas o que realmente impacta são as ações. E se você ficar parado na inércia, eu sinto muito, mas você não vai estar vivendo a vida e você nunca vai ser uma boa pessoa. Mudando um pouco de tópico, eu quero falar sobre opiniões de outras pessoas sobre você. E por mais que eu queira gravar um vídeo inteiro sobre isso, sobre como você não deve se importar com outras opiniões, aqui vai uma base teórica do estoicismo, do porquê disso. Aqui no livro 6, ele escreve: a melhor vingança não é imitar aquele que te injustiçou. E aqui ele não está falando de uma vingança material, algo que um plano que você vai pôr em prática
e vai fazer o contrário do que aquela pessoa que te traiu ou que foi injusta com você. Ele fala sobre você pensar diferente, sobre você não ter as mesmas ideias que a pessoa que foi injusta com você. Porque essa pessoa provavelmente não era virtuosa. Voltando um pouco no outro tópico, essa pessoa provavelmente agiu de forma injusta com você e você não pode agir de forma injusta com ela. Porque você tem que ser diferente dela. Você não pode se importar com a opinião dela, você tem que entender que aquela pessoa muitas vezes ela quer um mal na sua vida e vamos colocar isso num exemplo prático, onde você começou algo e alguém começou a te criticar duramente, falando que vai dar errado e coisas do tipo. Você não pode ser assim. Você não pode retribuir isso pra ela. Você vai continuar o seu trabalho, você vai continuar as suas ações. E, cara, a opinião dela é só uma opinião. Diferente dela, você não liga pra opinião dos outros. Outra frase atribuída a ele é que ele fala que tudo que a gente ouve é uma opinião. Tudo que a gente vê é uma percepção e não é realidade em si. E o que ele quis dizer com isso é algo meio platônico, né, de mundo das ideias, de que o que que os nossos sentidos às vezes eles podem nos trair e que, cara, você tem que filtrar as coisas do mundo. Realmente, a gente vê coisas que são ruins e que a gente escuta coisas que são ruins também, mas a gente não pode deixar aquilo abalar a gente tem que entender que aquilo é só uma opinião. Aquilo não é a verdade. Aquilo vai se tornar verdade se você deixar aquilo te penetrar, se você deixar aquilo te incomodar. Então, se você só fizer diferente do seu inimigo ou da pessoa que está te criticando e simplesmente ignorar ou entender que aquilo é só uma opinião da pessoa e não uma verdade sobre você, aquilo não vai te abalar. Você vai continuar firme e você não vai perder o propósito de fazer as coisas que você quer. Então, cara, não ligue para a opinião dos outros. Só você sabe o que você quer para sua vida. Você tem que viver a sua vida, não a vida dos outros. A frase que eu mais gosto e é relacionada à terceira parte, que é sobre um propósito cósmico da sua vida, ele fala assim, calma aí que eu vou procurar. Bom, a passagem é: observe as estrelas e veja-se correndo com elas, no livro 7. Cara, eu não consigo nem descrever o que eu entendi quando eu li essa passagem. Eu estava passando um momento de dificuldade na minha vida e eu li alguns livros estoicos porque, não sei, por algum motivo divino isso veio parar na minha vida, tanto esse quanto os livros do Epiteto, os livros do Sêneca. E quando eu li essa passagem, eu estava num sítio com uns amigos meus e eles estavam todos bebendo e curtindo e eu estava meio depressivo por problema pessoal e tal. Tava lendo, sei lá, cara, eu li essa passagem e eu comecei a chorar, um choro assim, descontrolado, porque eu entendi que eu vivi uma vida meio sem propósito, que eu sofria demais por motivos materiais, terrestres e que não estavam alinhados com o que eu quero pra minha vida, sabe? E você se pegar nesse beco onde você meio que não tem nada na vida. Você não tem nada. Primeiro que você é só um homem, sua vida é frágil, você morre facilmente. Às vezes algo muito bobo te afeta e te afeta muito e você não sabe lidar com aquilo. E quando você para pra pensar nas coisas que você almeja, nas coisas que você quer pra sua vida, não só financeiramente, mas emocionalmente, questão de relacionamento com família, amigos. Cara, é tudo tão bobo essas coisas que a gente sofre. E se a gente se pegar observando para algo superior, como na época ele olhava para as estrelas e não entendia muito bem aquilo, e se imaginava correndo com elas, é muito doido pensar, tipo, cara, o quão um estado de nirvana e de meditação plena uma pessoa deve pensar para ignorar os problemas materiais e pensar em algo para deixar para a humanidade, sabe? Outra passagem que eu acho que tem nesse livro, mas que eu não consegui achar porque deve estar naqueles textos maiores, não separada, é quando ele fala que ele descreve alguém que fez alguma coisa e depois ele fala que todas as ações que a gente tem, tudo que a gente faz agora, ecoa na humanidade. É justamente aquilo que eu disse sobre ele pensar em algo superior, ele entender que ele, um simples homem, ok, ele era um imperador, mas ele tinha os problemas dele também, obviamente, mas ele se entendia como um homem, uma pessoa frágil, alguém que tinha uma vida curta.
E mesmo assim ele entendia que as ações que ele tomava naquele império que ele governava ecoariam para a humanidade. E realmente, no caso dele, ele é uma pessoa histórica, provavelmente deve ter vários documentos históricos e que são totalmente protegidos sobre a história que ele fez, mas não só isso. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que por mais que a gente seja humano, por mais que a gente tenha ações que muitas vezes a gente considera fracas ou sem propósito ou sem sentido, essas ações vão ecoar pela humanidade. Aquilo que você faz, seja no seu íntimo ou aquilo que se faz para o público, vão impactar na sua vida, vão impactar na vida das pessoas próximas a você e vai impactar na vida das pessoas próximas a você. E você vai gerando, seja coisas boas ou coisas ruins. Nisso você pensa que você tem um propósito. Porque se você só age, ou você só tem princípios e virtudes sem sentido, você não acredita que aquilo vai mudar algo na vida de alguém, ou que a sua vida é uma vida sem propósito, uma vida sem impacto de verdade na sociedade, na humanidade, você só vai fazer as coisas que der na sua cabeça. Você provavelmente vai ser uma pessoa mais desleixada, não vai ligar muito para os impactos das suas decisões. Isso é errado. Se você entender que você tem um propósito, se você busca um propósito, se você busca melhorar as pessoas, se você busca algo nesse plano terreno material frágil e curto, você vai ter as melhores ações. Não sempre, mas você vai pelo menos pensar em ter as melhores ações. E pensando em ter as melhores ações, você provavelmente vai executá-las. Então, é tudo muito relacionado, né? Você tem que ter ação, você não pode importar para a opinião dos outros. Você tem tudo isso porque você tem um propósito maior. Você quer ser alguém. Não no sentido, eu quero ser famoso, ou eu quero ter muito dinheiro. Você quer ser alguém, pelo menos para os seus filhos. Ou se você não quer ter filho, pelo menos para os seus amigos, para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe. Tanto faz, cara. O que você faz ecoa na humanidade. E isso é importante. É isso. Não se esqueça de trabalhar duro e de ser grato.